Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores paradoxos do nosso tempo. Como é que um continente tão, mas tão rico em recursos naturais como a África ainda enfrenta tantos desafios? É uma história complexa, sabe? De tesouros enterrados, de um potencial incrível e da busca por um futuro que seja de fato sustentável. Bom, para começar, vamos a um número que já dá o tom da conversa. O continente africano tem sozinho cerca de 30% de todas as reservas minerais do planeta. Pensa nisso. Petróleo, gás, diamantes, ouro. É uma riqueza natural simplesmente absurda. Só que é aí que o paradoxo bate forte. Apesar de toda essa riqueza debaixo da terra, 40% da população africana ainda vive abaixo da linha da pobreza. Como pode, né? Tanta riqueza convivendo com tanta dificuldade. Essa é a grande questão que a gente vai tentar entender hoje. E para desvendar essa complexidade toda, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar entendendo o que é esse paradoxo da abundância, depois vamos dar uma olhada nos tesouros do continente, investigar a ligação entre recursos e conflitos, ver o impacto disso no meio ambiente e, claro, terminar falando das soluções para um futuro melhor. E aqui a gente reforça a nossa pergunta principal. Isso que a gente está vendo tem nome. É a chamada maldição dos recursos. É um fenômeno bem maluco, onde a riqueza, que deveria ser o motor do desenvolvimento, muitas vezes acaba fazendo o contrário, sabe? Alimentando corrupção e impedindo que outras partes da economia cresçam. Agora, vamos tentar ter uma dimensão do tamanho dessa riqueza, porque não estamos falando só de uma ou duas coisas, não. É uma variedade de recursos que é simplesmente fundamental para a economia do mundo inteiro. Olha só que interessante a diversidade aqui. Tem desde a energia que move o mundo, como petróleo e gás, até os minerais preciosos, como diamantes e ouro. E a gente nem pode esquecer dos recursos naturais que são vitais para a vida, como as florestas da Bacia do Congo, que são um verdadeiro pulmão para o planeta, e as terras férteis que alimentam milhões de pessoas. E para ter uma ideia do quanto o mundo depende dessa riqueza, vamos pegar o cobalto como exemplo. Cerca de 70% de todo o cobalto do mundo, aquele mineral essencial para as baterias dos nossos celulares, dos carros elétricos, vem da República Democrática do Congo. É uma dependência global gigantesca de um único lugar. Bom, é aqui que a nossa análise toma um rumo um pouco mais sombrio. Vamos entender como essa abundância toda, em vez de ser uma bênção, muitas vezes acaba virando combustível para a instabilidade, para a desigualdade e até para a guerra. O petróleo é o exemplo perfeito disso. Ele gera uma receita absurda, trilhões de dólares. Mas essa grana raramente chega para a população em geral. No delta do Níger, por exemplo, que é uma das maiores regiões produtoras, a riqueza do petróleo contrasta de forma brutal com a pobreza e a poluição que afetam as comunidades dali. O ponto central é esse: a riqueza simplesmente não é distribuída. O termo diamantes de sangue ficou tristemente famoso, né? Ele se refere a essas pedras preciosas cuja venda acaba financiando diretamente a violência. Basicamente, transforma um símbolo de luxo num motor de guerra. E a história recente está cheia de exemplos. Em países como Serra Leoa e Angola, a gente viu como os diamantes ajudaram a prolongar guerras civis devastadoras. E na República Democrática do Congo, o mesmo padrão se repete com ouro e outros minerais. Grupos armados controlam minas para financiar suas operações. O custo humano disso é quase inimaginável. Estima-se que 5 milhões de pessoas morreram na República Democrática do Congo por causa de conflitos ligados à mineração. É um dos conflitos mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial e está diretamente ligado a essa disputa por recursos. E além do custo humano, tem também o custo ambiental, que é altíssimo. A forma como muitos desses recursos são extraídos deixa cicatrizes bem profundas e duradouras no meio ambiente. A Bacia do Congo, que é a segunda maior floresta tropical do mundo, está sofrendo uma pressão enorme. A mineração, a extração de madeira, a agricultura, tudo isso está causando um desmatamento em larga escala. Isso não só destrói o habitat de milhares de espécies, como também piora as mudanças climáticas no mundo todo. Já na Nigéria e em Angola, falar de extração de petróleo é, infelizmente, falar de vazamentos constantes. Seja por infraestrutura velha ou por sabotagem, o resultado são desastres ambientais que destroem mangues, contaminam rios e acabam com o sustento de comunidades inteiras que vivem da pesca. E o problema não para por aí. Mais ao norte, na região do Sahel, a combinação de exploração de recursos com as mudanças climáticas está fazendo o deserto avançar.
Essa desertificação ameaça as terras que antes eram férteis e o modo de vida de milhões de pessoas, criando um ciclo terrível de pobreza e migração. Mas olha, a história não termina nesse cenário difícil, não. No meio de todos esses desafios, estão surgindo inovações e estratégias muito interessantes. Então vamos agora para a parte das soluções, ver como esse ciclo pode, sim, ser quebrado. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como quebrar esse ciclo? A questão não é parar de usar os recursos, mas sim aprender a gerenciá-los de um jeito que beneficie todo mundo e, ao mesmo tempo, proteja o planeta. E já existem alguns caminhos bem promissores. Primeiro, investir em energias renováveis. O Marrocos, por exemplo, está virando uma potência em energia solar. Segundo, diversificar a economia, para que os países não fiquem reféns de um único produto. Terceiro, fortalecer o comércio dentro do próprio continente, com iniciativas como a Zona de Livre Comércio Continental Africana. E, finalmente, usar a tecnologia a favor, como a inteligência artificial que já está sendo usada no Quênia para monitorar e combater o desmatamento. E a gente encerra com essa reflexão. Não existe uma resposta única para essa pergunta, mas a busca por esse equilíbrio entre as necessidades da economia e a proteção do meio ambiente é talvez o maior desafio do nosso século. E não só para a África, mas para o mundo inteiro. A jornada para transformar esses tesouros enterrados em futuros sustentáveis já começou e vale muito a pena acompanhar.